Bom dia, terceiro ano. Vamos lá, vamos fazer aquela aulinha que eu prometi para vocês, com foco na prova, tá bom? Vocês não precisam se preocupar, que o conteúdo da prova ele já havia sido todo dado, tá bom? Mesmo que não tiveram aula essa semana de química, porque eu estava doente e ainda estou, mas não precisam se preocupar com isso, tá bom? Então na prova vai cair sobre funções oxigenadas. E aí, nesse momento aqui, vou aproveitar para falar sobre todas as funções. Mas não se preocupem que só as funções que eu passei são as que vão cair, ok? Coloquei essas várias moléculas aqui para a gente poder identificar diversas funções. Lembrar também o nome desses grupinhos moleculares, tá bom? Que nós vamos ter na prova. Aí eu vou aproximar aqui em umas para a gente ir focando devagar. Aqui nós temos um OH. Aí ficou grosso, né? Deixa eu diminuir aqui. Nós temos um OH, que é uma hidroxila, certo? Hidroxila, OH, ligada a um carbono. Aqui tem um carbono, lembram-se disso. Que aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono. E como é que esses carbonos estão se comportando entre si? Eles estão fazendo ligações simples entre eles, certo? Esse carbono aqui, por exemplo, ó, repare que ele faz uma ligação simples com esse carbono e com esse carbono. E aí ele faz uma ligação simples com esse oxigênio bem aqui. Esse oxigênio vai fazer uma ligação simples com esse hidrogênio bem aqui, certo? Esse OH junto, a gente vai chamar ele de hidroxila. E aí é claro que você sabe que esse carbono aqui tem que fazer o quê? 4 ligações. A quarta ligação dele está vindo aqui para um hidrogênio, tudo bem? Mas só da gente saber que esse carbono não faz ligação dupla, nem tripla com nenhum outro carbono, a gente sabe que ele é um carbono saturado. E, portanto, seu OH está ligado a um carbono saturado. Essa função orgânica nós vamos chamar de álcool. É uma das nossas funções oxigenadas, o álcool. E nessa molécula aqui é a única função que a gente tem. Vamos dar uma olhada nessa daqui agora. Nessa daqui eu já reparo algumas coisinhas aqui, como um oxigênio fazendo dupla ligação com um carbono. Por causa dessa dupla ligação entre carbono e oxigênio, significa que eles estão fazendo uma ligação. Significa que ele é insaturado? Não significa que ele é insaturado, tá bom? Ele é saturado porque entre carbonos ele não faz ligação dupla nem tripla. Mas nesse caso aqui, essa não é a parte importante. A parte importante é que nós temos um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e esse carbono está ligado a outros dois carbonos, tá vendo? Bem aqui. Esse daqui e esse daqui. Portanto, nós temos aqui uma função orgânica, que é a nossa cetona, tá? Sempre que eu tenho esse comportamento aqui, eu vou ter então uma cetona. Sempre que eu tenho um C dupla O, que é o caso que nós temos aqui, eu vou chamar isso aqui de carbonila, ok? E aqui nessa mesma molécula eu tenho outras funções, porque eu tenho um OH ligado a um carbono, e esse carbono ele tem ligação dupla, tá vendo? Não só tem ligação dupla, como esse conjunto todo aqui embaixo tem um nome especial.
Todo esse conjunto aqui embaixo, quando ele é exatamente dessa forma, tem 6 carbonos, 6 hidrogênios, ligações duplas dessa maneira, ele é chamado de anel de benzeno. Já esse grupo, quando eu tenho uma hidroxila OH ligada a um anel de benzeno, eu vou ter uma função específica da orgânica. Eu tenho a função fenol, mais uma função oxigenada das que vai cair na prova, certo? Fenol, cetona, álcool. E aqui nós temos outra função, tá vendo? Porque tem a presença do oxigênio. Função oxigenada, tá vendo? Oxigênio tem a ver com oxigênio. A presença dele que está trazendo essas funções. Aqui nesse caso aqui de baixo, eu tenho o oxigênio que está ligado a um carbono. E na outra ponta desse oxigênio, ele está ligado a outro carbono. Perceba que esse oxigênio aqui está agindo como um heteroátomo. Lembra que eu falei lá no primeiro bimestre que o heteroátomo ele atrapalha a contagem da cadeia carbônica? Né? Se eu conto aqui, um carbono, outro carbono, tá vendo? Entre esses dois carbonos tem um átomo diferente. Esse átomo diferente nós vamos chamar de heteroátomo. E quando nós temos um oxigênio como um heteroátomo, assim, dessa forma, nós temos mais uma função orgânica, que nesse caso aqui nós vamos chamar essa função orgânica de éter, ok? Éter. Éter e não éster, tá? Vou tentar escrever de novo aqui. Fica bem bonitinho. Opa. Éter. Ótimo. Vamos dar uma olhada em mais uma aqui. Daqui a pouco eu mostro todo o conjunto, tá? Para ver como é que ficou. Daqui a pouco eu falo sobre essa daqui, porque ela é diferente. Sobre um que a gente não estudou, não vai cair na prova, mas eu gostaria de falar um pouquinho também. Vamos para essa daqui. Nessa daqui, eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Lembram o que que é isso? É uma carbonila, certo? Essa carbonila está ligada a um carbono, mas essa carbonila também está ligada a um hidrogênio. Quando eu tenho essa carbonila ligada a pelo menos um hidrogênio, eu vou ter uma função orgânica que não é cetona. Eu vou ter a função orgânica do aldeído. Opa, aldeído. Vamos ver o que mais. Hidroxila, OH, ligada a um carbono. E esse carbono ele é saturado. Percebam que ele não faz ligação dupla nem com nenhum outro carbono. Então, esse carbono saturado traz para a gente uma função de álcool, certo? E aqui embaixo, nós temos mais uma função, tá vendo? Ó? Carbonila, não, desculpa, hidroxila, carbonila é C dupla O, né? Aqui nós temos uma hidroxila, e essa hidroxila está ligada a um anel de benzeno. Como assim um anel de benzeno? Ahn, Percebam que esse anel aqui, ele tem 6 carbonos, tá vendo? E como eu já falei para vocês em alguns momentos, a gente pode ter uma situação do anel de benzeno assim. Tá um pouquinho torto, mas dá para entender, né?
6 carbonos, duplas ligações. Essas ligações elas vão trocando de lugar, trocando de lugar, trocando de lugar, de uma forma que a gente pode escrever o anel de benzeno assim: 6 carbonos, e aí a gente coloca uma bolinha aqui no meio, tá bom? Aqui nós também temos o benzeno. Então, isso aqui é um benzeno. Hidroxila ligada a um benzeno significa que é a função fenol. Hidroxila ligada a um carbono saturado significa que é a função álcool. E aí eu falei para vocês que nós temos alguns grupos, certo? Então, revendo aqui, nós temos os grupos hidroxila, quando eu tenho um OH, carbonila, quando eu tenho um C dupla O. E carboxila, nós vamos ter o grupo carboxila, quando eu tenho um C dupla O ligado a um OH. Nesse caso específico aqui, nós vamos ter um grupo carboxila, que não vai cair na prova, tudo bem? Vamos ter a prova aqui até hidroxila e carbonila, e eu vou falar rapidamente sobre eles porque é importante e fecha as funções oxigenadas, tudo bem? Olha ele bem aqui. Um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila. É a carboxila, certo? E a carboxila, aqui a gente tem outra, tá vendo? Tanto faz esse carbono aqui tá ligado a um anel de benzeno ou a um carbono saturado. Essas carboxilas representam o grupo funcional ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E como eu falei essa daqui também, nós temos uma coisa diferente aqui, não é? Nós vamos ter uma carbonila, de preto não. Esse aqui também não ficou legal. Um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Só que esse carbono está fazendo ligação com esse carbono aqui e está fazendo ligação com um oxigênio. E esse oxigênio não está fazendo ligação com hidrogênio, tá vendo? Não tem hidrogênio. Esse oxigênio está funcionando como um heteroátomo. Está fazendo ligação com outro carbono. Essa estrutura bem específica aqui vai nos dar um grupo funcional específico, que nós vamos chamar de éster. Então não é o éter, é o éster. Bom, vamos dar uma mostradinha aqui em tudo que eu fiz. Dá uma olhadinha aí, se quiser tirar uma foto da página. Reparem qual é a importância de você perceber que nós vamos ter várias moléculas. Eu vou trazer na prova vários exemplos, não tantos assim, né? Mas enfim, alguns exemplos na prova, que você tem algumas moléculas importantes, super conhecidas no nosso dia a dia, que ela vai ter mais de uma função oxigenada, tá? Qual a importância dessas funções oxigenadas? Da gente poder tentar compreender um pouco mais a natureza que existe ao nosso redor, tá? O homem tem essa necessidade, a necessidade de compreender o que acontece em volta dele. Por isso que nós temos o estudo das funções orgânicas, que vai estudar as pequeníssimas moléculas que nós temos ao nosso redor, que nós usamos cotidianamente, tudo bem? E aí, quando você vai prosseguir com seus estudos em uma área da saúde, uma área da engenharia, uma área das ciências, você volta a ver esses assuntos aqui de uma forma mais aprofundada. E aí eles começam a fazer ainda mais e mais sentido. Tudo bem? Só para retomar aqui então,
Álcool, quando eu tenho. Álcool é quando eu tenho carbono ligado à hidroxila, e esse carbono ele é saturado, tá? Enol é quando eu tenho um carbono ligado à hidroxila, e esse carbono faz ligação dupla com outro carbono. E não é um anel de benzeno, tá? Então nós vamos ter o enol. Gravem esse daqui que é importante, tudo bem? Cetona, quando nós temos um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, ou seja, uma carbonila, e esse carbono liga-se a outros dois carbonos. Aldeído, eu vou ter outra carbonila, bem parecida com a cetona, só que essa carbonila está ligada a, no mínimo um hidrogênio. Pode ter qualquer outra coisa aqui, tá bom? Pode ter um carbono, pode ter outro hidrogênio, tudo bem? Aldeído. Fenol, quando eu tenho a hidroxila ligada a um anel de benzeno. Éter, quando eu tenho um oxigênio como um heteroátomo entre carbonos. E para fechar as funções orgânicas, como eu falei, as oxigenadas, eu vou ter o ácido carboxílico com uma carboxila, e eu vou ter o éster. Que eu tenho uma carbonila ligada a um oxigênio, e esse oxigênio é um heteroátomo. Tudo bem? E aí, para fechar a prova e vocês conseguirem responder a prova com muita eficiência, lembre-se que o álcool tem classificações específicas. Nós vamos ter o álcool primário, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono primário. O álcool secundário, a hidroxila está ligada a um carbono secundário, tudo bem? Que é quando esse carbono primário, quando ele está ligado a um carbono ou nenhum. Secundário, quando ele está ligado a dois carbonos. Um carbono ou nenhum. E o terciário, quando esse carbono do OH, da hidroxila, está ligado a outros três carbonos. E a gente vai ter um álcool terciário. Porque a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Tudo bem? Também um assunto do outro bimestre. A classificação dos carbonos. E a gente ainda classifica o álcool dependendo da quantidade da molécula, de quantas hidroxilas tem naquela molécula. E é tudo álcool, entendeu? Essa aqui, por exemplo, ela tem só uma, monoálcool. Essa tem duas, é o diálcool, né? Ou diol, ou glicol. Se forem três,
eu vou ter o triálcool, ou triol. E se forem mais que 3? Se forem mais que 3, eu posso contar, sei lá, 4, quantas for. 4, 5, 6, 7. Vou até pintar isso aqui de branco, que eu peguei esse desenho da internet e não vi que ele tava meio erradinho. Assim tá bom. Então, se eu conto 4, 5, 6, eu vou ter um poliálcool. Tudo bem? Então, mais uma classificação do álcool, que é importante para a prova. Classificação do álcool quanto ao carbono, que ele está ligado, ok? E classificação do álcool quanto ao número de hidroxilas, ok? E para fechar, uma coisa que eu posso não ter falado para vocês durante as aulas, mas é uma coisa que já foi conversada em outros momentos da química, são tais de nomes IUPAC. O que isso quer dizer? Que é o nome oficial daquela molécula. Nós temos, por exemplo, a acetona, mas com a palavra acetona é difícil a gente desenhar, não é? Acetona é a mesma coisa que propanona. Propanona é o nome IUPAC. O nome IUPAC a gente consegue desenhar a molécula, certo? Prop significa que tem 3 carbonos. An significa que só tem ligação simples entre esses carbonos. Iona significa que é uma cetona. Então só tem como a carbonila ser esse aqui do meio, tá bom? Porque para ser cetona tem que ter 2 carbonos aos lados. A gente só completa agora com o que está faltando de hidrogênios. Então nós temos a propanona, que é a mesma coisa que a acetona, mas o nome propanona é o nome IUPAC. E acetona é um nome mais comum, ok? E não se esqueçam também dos usos do formol, que eu passei para vocês na aula. Falei do formol com o uso para embalsamar corpos, quando você conserva corpos mortos, e falei também do formol por ele ser proibido de usar em certos cosméticos, que o uso prolongado pode causar câncer, e dependendo da situação, ele pode até matar a pessoa no momento da aplicação. E aí, quando chegar a prova, vocês vão ver mais informações sobre isso. Tudo bem? Espero que a aula tenha sido útil. Boa prova e não se esqueça de deixar um comentário maldoso aí sobre essa tosse que está me oprimindo. Bom dia!